Olá, seja bem-vindo ao canal Pra Vencer. Eu sou o professor Alexandre Lima. Neste vídeo irei resolver com vocês a prova da EAR de Física, EAR 2019.1. Beleza? Tranquilaço? Bom, essa prova ela contém 24 questões de física, onde para o vídeo não ficar muito longo eu dividirei em 4 vídeos de 6 questões, tá? Então vai ter o vídeo Física EAR 2019.1, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4, cada um deles com 6 questões, ok? Tranquilão? Vamos começar então? A ideia é a seguinte, a gente sempre que puder, a gente vai fazer um mini resumo daquele assunto que é referente àquela questão, tá? Então, a questão aqui não é só resolver, a gente vai resolver a prova toda, mas em algumas questõezinhas eu vou fazer um lembrete, a gente vai fazer um mini resumo que é para dar uma refrescada na sua memória, beleza? Vamos lá, então essa aqui é a primeira questão. O ideal é que você, se você ainda não fez essa prova, você dê uma pausa na questão, né? E aí você tente resolver. Depois você vai lá e solta a pausa e assista a resolução, ok? Então, dois vetores, V1 e V2, formam entre si um ângulo θ e possuem módulos iguais a 5 unidades e 12 unidades, respectivamente. Se a resultante entre eles tem um módulo igual a 13 unidades, podemos afirmar corretamente que o ângulo θ entre os vetores V1 e V2 vale. Então, o que aconteceu aqui? Ele me deu dois vetores, chamou um de V1, chamou um de V2, né? Eles têm módulos, né? Eles têm tamanhos diferentes, né? Ele deu aqui um que vale 5, outro vale 12, ok? E ele disse que esses vetores formam entre si um ângulo que ele resolveu chamar de ângulo θ, ok? Além disso, ele me deu o vetor resultante. O que é o vetor resultante? O resultado final da interação entre aqueles dois vetores ali. Como é que eu faço, professor, para achar o vetor resultante? Olha para cá. Tem uma técnicazinha que é bem simples, né? Que a gente utiliza para achar onde ficará o vetor resultante. Que é a seguinte, você vai pegar um vetor, né? Vai pegar a origem de um vetor e projetar aqui na extremidade do outro. Então eu vou pegar o vetor V1 e projetar aqui na extremidade do vetor V2, tá vendo? Eu trouxe ele aqui, ó, para cá, paralelamente, ok? E aí a gente faz a mesma coisa com o vetor V2. A gente pega a origem dele, que é essa parte aqui do início, e projeta aqui na extremidade do vetor V1, paralelo, olha para cá. Ok? Onde estará o vetor resultante? O vetor resultante ele estará saindo daqui das origens, né? E se encontrando aqui, ó, né? Beleza? Nas extremidades. Então aqui estará o meu vetor que eu chamo de vetor resultante. Essa regrinha aqui é conhecida como regra do paralelogramo, ok? Então é uma maneira bem simples da gente achar o vetor resultante entre dois vetores quaisquer, né? Que formam um determinado ângulo entre si. Beleza. Só que tem um detalhe, né? Aqui é bem comum a gente utilizar a lei dos cossenos, né? Que é aquela lei lá da matemática, tá? Porque ele vai te dar um ângulo e dois lados desse triângulo, né? Que a gente forma triângulos aqui, e vai te pedir um outro, né? Ou ele te dá os três valores, né? E te pede o ângulo. O que ele pode fazer o que ele quiser aqui. Como é que funciona a lei dos cossenos? Vê se você lembra. A lei dos cossenos é essa aqui. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de alfa, tá? Ah, professor, quem é o A? O A é o cara que está oposto ao ângulo que eu estou analisando. No caso aqui eu chamei de alfa, ok? Então, o A seria o cara oposto ao ângulo alfa. E B e C são os outros dois lados. Na fórmula da lei dos cossenos, aqui aparece o sinal de menos, né? Por quê? Porque a lei dos cossenos, ela faz referência a este ângulo aqui, né? Eu estou analisando esse triângulo aqui, tá vendo? E esse aqui seria o ângulo alfa, onde o vetor resultante, que seria o A aqui no caso, é o cara que está oposto ao alfa, ok? Mas o ângulo que ele me deu não foi o ângulo alfa, foi o ângulo θ, que é aquele ângulozinho que está ali no canto. Inclusive, foi a pergunta que ele me fez. Ele me perguntou quanto que vale o ângulo θ. Eu tenho duas opções. Eu poderia usar esta fórmula usando esse ângulo alfa e achar o alfa, ok? E depois do alfa eu achar o θ. Como é que eu acho do alfa eu consigo achar o θ? Porque eles são ângulos suplementares. São ângulos que somados medem 180 graus, né? Isso é uma das propriedades dos paralelogramos, né? Os ângulos adjacentes, eles são suplementares. Eles juntos somam 180 graus. Então, se eu acho, por exemplo, que esse aqui é 60 graus,
aliás, 120 graus, aquele lá só pode ser 60. Tranquilo? Então essa é a ideia. Então eu posso fazer usando esse ângulo aqui, alfa, e depois transportar para aquele lá, ver quanto é que falta para dar 180. Ou eu posso também trocar esse alfa aqui e colocar o θ na minha fórmula. Só que aí eu preciso saber de uma regrinha da trigonometria, que os ângulos, quando eles são suplementares, o cosseno de um é igual a menos o cosseno do outro, ok? Então o cosseno de um é igual a menos o cosseno do outro. Isto é, os cossenos eles têm o mesmo módulo, o mesmo valor, porém sinais trocados. Se esse aqui é negativo, aquele lá é positivo. Tá? Então, eu posso muito bem adaptar essa fórmula aqui, tirar o ângulo alfa daqui, colocar o θ, contanto que eu venha aqui nesse sinal e troque esse sinal. Beleza? Ele de menos vai virar mais. E é isso que eu vou usar aqui com vocês. Está aqui. Já chamei ali de r ao quadrado, que é o vetor resultante ao quadrado, igual a v1 ao quadrado mais v2 ao quadrado, mais 2v1 v2 vezes o cosseno de θ. E aí eu já trabalho direto com aquele ângulo ali que ele me deu. O que eu faço agora? Só substituir os valores. Vamos lá? Então, ó, primeiro ele me deu aqui que v1 e v2 valem 5 e 13, né? E o vetor resultante vale 13. O que eu vou fazer? Substituir ali, né? Começa com o resultante ao quadrado, então vai ficar 13 ao quadrado, é igual a v1 ao quadrado, 5 ao quadrado, mais o v2 ao quadrado, que é quanto? 12 ao quadrado, mais duas vezes o v1 vezes o v2, 5 vezes 12, vezes o cosseno de θ. Assim, ó, a minha incógnita agora é o cosseno de θ. Vou resolver aquelas contas ali, né? Reduzir o máximo possível e vou achar o cosseno do ângulo. Achando o cosseno do ângulo, eu acho que ângulo é esse. Ok? Então vai ficar assim, ó, 13 ao quadrado, 169. É igual a 5 ao quadrado, 25, mais 12 ao quadrado, 144, mais 2 vezes 5, 10, 10 vezes 12, 120 vezes o cosseno de θ. Detalhe, você não pode somar esse 144 com esse 120 em hipótese alguma. Por quê, professor? Porque aqui nós temos uma multiplicação. E a multiplicação ela tem prioridade sobre a adição. Então não cometa este erro que muita gente comete em prova. Eu posso somar sim esses caras aqui, ó, tá vendo? Então vai ficar 169 é igual a 169, né? 144 mais 25, mais 120 vezes o cosseno de θ. Ah, eu tenho 169 aqui, 169 lá, o que eu faço? Pode cortar. Ou então você passa para lá subtraindo, vai dar zero de qualquer jeito. Então vou ter que zero é igual a 120 vezes o cosseno de θ. Logo, agora eu posso passar esse 120 para lá. Se ele está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Eu vou ter que cosseno de θ é 0 dividido por 120. Quanto que é 0 dividido por 120? Zero, ok? O que isso quer dizer, professor? Pô, mas eu não tenho essa opção ali para marcar. É lógico que não. Aqui você achou que o cosseno do ângulo vale zero. Você precisa saber agora qual é o ângulo cujo cosseno vale zero. Qual é o arco cujo cosseno mede zero. E aí você precisa saber de mais uma coisinha, que é o círculo trigonométrico, ok? Esse círculo trigonométrico ele foi bem detalhado na prova de matemática da EAR 2019.1 que eu já resolvi. Tá aqui, se você ainda não assistiu, né, depois que você finalizar a parte de física, vá lá e assista toda a resolução da prova de matemática, ok? Lá tem uma questãozinha que eu detalho o círculo trigonométrico. Aqui eu vou colocar ele de maneira bem rápida. Então é um círculo cujo raio mede 1, né? A gente considera daqui para cá 1, daqui para cá menos 1, daqui para cá mais 1, daqui para cá menos 1. E aqui eu tenho os arcos que eu chamo de arcos notáveis, né? Esse eixo aqui é o eixo dos senos e esse eixo aqui é o eixo dos cossenos, tá? Então, para achar, por exemplo, o seno de um ângulo, eu pego esse ângulo e projeto para cá. Ah, eu quero achar o seno de 45, projeto para cá e vejo que tamanho é esse. Se eu quero achar o cosseno, eu projeto no eixo dos cossenos, ok? Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso achar o arco, o ângulo cujo cosseno mede zero. O cosseno mede zero. No eixo dos cossenos, o zero está aqui, nesse ponto aqui, ok? Então, existem dois ângulos cujo cosseno mede zero. Quais são os dois ângulos? Já até acendi um ali, né? Um é o de 90 graus, tá vendo? Esse cosseno aqui mede zero. E o outro é esse aqui de 270 graus, cujo cosseno também mede zero. Então, esses dois arcos possuem cosseno que mede zero. Então, a minha resposta para aquela questão pode ser 90 graus ou 270 graus. Então, voltando para a questão, eu quero saber o ângulo cujo cosseno mede 0 graus, a minha resposta será 90. Meu gabarito ali é a letra C. Tendo em vista que o 270 não aparece lá nas alternativas. Se aparecesse, eu até poderia
marcar essa opção. Mas eles não colocaram, colocaram somente o 90, então esse é o meu gabarito. Professor, o senhor está me dizendo que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus? Sim. Ah, então quer dizer que isso aqui é um triângulo retângulo? Sim, é um triângulo retângulo. E melhor, você poderia ter feito essa questão de cabeça, ok? Sem ter feito conta nenhuma se você percebesse que aquele triângulo ali é retângulo, né? Como é que eu sei que o triângulo é retângulo? Isso aqui seria a hipotenusa e esses dois lados aqui seriam dois catetos, né? O quadrado desse cara é igual à soma dos quadrados desses caras aqui. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quer ver só? Isso aqui é o quadrado da quanto? 169. Isso aqui é o quadrado da 144 e esse aqui dá 25. Quanto que é 144 mais 25? 169, que é esse cara aqui, é o quadrado. Você poderia ter percebido isso e falado assim, esse triângulo é retângulo, o ângulo é de 90 graus. E ali já marcava direto a opção C, ok? Então é isso. Poxa, como é que você adquire isso? Fazendo muitos exercícios, né? Quando você faz muitas questões, você adquire uma certa experiência que você já começa a olhar as questões e enxergar sobre um outro ângulo. Pô, isso aqui eu poderia fazer de outro jeito, de um jeito bem mais rápido. Essa é a ideia. Beleza? Questão número 2. Uma mola está suspensa verticalmente próxima à superfície terrestre, onde a aceleração da gravidade pode ser adotada como 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele me deu o valor de G, né? Na extremidade livre da mola é colocada uma cestinha de massa desprezível, que será preenchida com bolinhas de gude de 15 gramas cada. Ao acrescentar bolinhas à cesta, verifica-se que a mola sofre uma elongação proporcional ao peso aplicado. Lógico, né? A mola estica. Sabemos que a mola tem uma constante elástica K igual a 9 newtons por metro. Quantas bolinhas é preciso acrescentar à cesta para que a mola estique exatamente 5 centímetros? Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou colocar a ilustração aqui para você entender melhor. Eu tenho uma mola, né? E nessa mola foi colocada uma cesta. E dentro dessas cestas foram colocadas bolinhas. O que vai acontecer? Dependendo do peso, essa mola ela vai começar a esticar. Vai começar a alongar de tamanho, né? Aumentar de tamanho, ok? Então é isso. Aqui, ó, isso que vai acontecer, tá vendo? Ela tinha esse tamanho inicial e passou a ter esse tamanho. É lógico que essa deformação da mola, ela é proporcional ao peso que você está colocando aqui. Ok? Tranquilo até aí? Bom, essa aqui é uma questão clássica do que a gente chama de força elástica, ok? E aí você precisa lembrar da formulazinha da força elástica. A força elástica é igual a K vezes X. O que significa esses valores, professor, na fórmula? Esse FL aqui significa força elástica, né? Essa força elástica é a força que a mola faz, ok? A gente chama de força elástica. Esse K aqui é a constante elástica. O que é essa constante? É um valor que depende do tipo de material com que é feita a mola, ok? Será que a mola é feita de aço? Ela vai ter uma força, né, uma constante diferente, tá? Será que essa mola é feita de, sei lá, alumínio? Ela vai ter uma constante diferente. Então essa constante elástica é uma constante que depende do material com que é feita a mola. E o X é o quê? O X é a deformação. Ela tinha esse estado inicial, ela sofreu uma deformação, né? Então esse aumento de tamanho poderia ser até uma redução também, né? Se eu estivesse comprimindo a mola, seria de qualquer maneira a nossa deformação, ok? Bom, vamos lá, vamos analisar as forças que estão atuando aqui no nosso sistema, né? Eu tenho aqui o seguinte, o que fez com que essa mola aumentasse de tamanho? Foi o peso dessas bolinhas aqui, né? O peso ele tem uma resultante sempre para baixo, ok? Então aqui está o meu peso. Esse peso é o que está fazendo esse sistema aqui, ó, né, que é feito pela cestinha e pelas bolinhas, descer um pouquinho, ok? Só que ele vai descer direto? Não. Ele vai parar no momento. Ele parou aqui exatamente, né, com essa deformação aqui que ele disse que é de 5 centímetros. Beleza. Se ele parou, é porque ele entrou em equilíbrio o sistema. O que está equilibrando o sistema, né? Uma força que eu tenho aqui para cima, que é justamente quem? A força elástica, tá? Ok? O peso, ele tem uma formulazinha que você precisa conhecer. Peso é igual a m vezes g. É a massa vezes a aceleração da gravidade. Mas o que eu falei que entrou em equilíbrio aqui no sistema? Foi o peso com quem? Com a força que está aqui para cima, que é a força elástica. Tá? Então,
Se essa mola parou no ponto, é porque esse cara aqui, ele tem o mesmo valor desse aqui. O peso é igual à força elástica. Então eu posso vir aqui na minha formulazinha de força elástica e substituir por m vezes g. Por quê? Porque no equilíbrio a força elástica é igual ao peso. Então é isso que eu vou fazer, colocar o mg aqui. mg é igual a kx, ok? Bom, e agora o que eu faço? Eu substituo os valores que ele me deu. Vamos lá? A massa é o que eu estou querendo, né? Que ele me perguntou a quantidade de bolinhas. Vou achar essa massa total aqui, que é a massa de todas as bolinhas. A gravidade, ele me deu, tá aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. O K, ele me deu também, tá ali, ó, 9 newtons por metro, a minha constante elástica, ok? 9 newtons por metro. E o X é a deformação que ele também me deu, ok? Só que um detalhe, fique atento, a deformação é de 5 centímetros. Aqui eu estou trabalhando com valores no sistema internacional. Então, se você verificar, aqui está em newtons por metro, né? Aqui está em metros por segundo ao quadrado, estou trabalhando no sistema internacional. Então, essa deformação aqui precisa estar no sistema internacional, né? Na unidade padrão, que é o quê? O metro. Então, tem que passar para metro. Como é que eu passo de centímetro para metro? Volto 2 casas com a vírgula, né? Metro, decímetro, centímetro. Tem que voltar 2 casas. Beleza? Então vai ficar 0,05. E agora é só fazer a conta. Então eu vou ter que m é igual a 9 vezes 0,05, 0,45, dividido por quanto? O 10, né? O 10 estava multiplicando, foi para lá dividindo. Dividir o número por 10, basta andar mais uma casinha decimal, então vai dar 0,045 o quê? Quilogramas, que saiu o quê? Na unidade padrão. Unidade padrão, quilogramas, ok? Tranquilo até aí? Show de bola? Beleza, né? Só que é o seguinte, ele perguntou para mim, essa massa total, eu achei que é de 0,045 quilos. Ele perguntou o seguinte, quantas bolinhas foram colocadas ali dentro? Tá? Então, eu vejo o seguinte, cada bolinha tem 15 gramas. Vamos passar isso aqui para grama? Como é que eu passo de quilograma para grama? Andando 3 casas decimais para cá, ó. 1, 2, 3. Vai ficar 45 gramas, ok? Veja bem, se cada bolinha tem 15 gramas e eu achei que aquela massa total ali é de 45 gramas, quantas bolinhas são? Aí fica fácil, né? Basta eu pegar o 45 e dividir por 15. Eu vou ter 3 bolinhas, meu gabarito é a letra B, ok? Então uma questão super legal, super tranquilo, de quê? De força elástica. Essa prova, por sinal da EAR, foi uma prova bem organizada em termos de conteúdo, não ficou nada muito repetido, ele explorou bastante, né, o edital. Questão número 3. Um atleta pratica salto ornamental fazendo uso de uma plataforma situada a 5 metros do nível da água da piscina. Se o atleta saltar desta plataforma a partir do repouso, com que velocidade se chocará com a água? Observação, despreze a resistência do ar e considere módulo da aceleração da gravidade, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, tranquilo. O que a gente vai trabalhar aqui? Vamos pegar as informações primeiramente do problema, depois a gente vai falar um pouquinho do teorema da energia, tá? Bom, quais são as informações que esse problema me forneceu, tá? Primeiramente, ele me forneceu a velocidade inicial. Quando ele fala que o cara partiu do repouso, eu deduzo que a velocidade inicial era de 0, ok? Outra informação que ele me deu foi a aceleração da gravidade, tá aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado, ok? E a outra informação que ele me deu foi a altura que ele saltou, né? A altura da plataforma aqui, tá ali, ó, 5 metros do nível da água, então H igual a 5 metros. Eu preciso, para resolver essa questão, ter um pouco de conhecimento sobre o teorema da energia, tá? Na verdade, existe um experimento que é muito curioso, que é muito importante, foi muito importante para a história, né, da física, que foi o experimento realizado por Galileu. Galileu fez uma experiência que provavelmente você já deve ter ouvido, né? Ele soltou 2 objetos de massas diferentes, um com uma massa muito maior do que o outro, lá da Torre de Pisa. E ele concluiu que esses objetos chegavam ao mesmo tempo no chão. Isto é, em cada momento a velocidade deles era exatamente a mesma. E aí, o que ele deduziu? Que a velocidade com que esse objeto vai chegar no solo é
ela não depende da massa. Ela só depende de quê? Da aceleração da gravidade e da altura. Na verdade, o experimento de Galileu não funcionou muito bem, né? Porque a gente sabe que isso funciona, o quê? No vácuo, na ausência de matéria, né? Se você solta uma folha de papel e uma bola de boliche, por exemplo, a bola de boliche vai cair primeiro. Por quê? Porque existe uma coisa ali segurando a folha de papel, né, que é a resistência do ar. Também existe na bola, mas ela faz menos efeito na bola, tendo em vista que a bola tem uma massa muito maior, né? Então, Galileu não conseguiu naquela época produzir um experimento no vácuo, mas hoje em dia esse experimento já foi feito, um experimento super interessante, que no final desse vídeo eu vou deixar a descrição do endereço do YouTube onde está esse experimento, tá? Então, quando você terminar de assistir essa aulinha aqui, você vai lá na descrição, clica lá na informaçãozinha que eu coloquei lá sobre o experimento de Galileu e você vai assistir um vídeo super legal que foi feito justamente isso. Eles soltaram uma pena e uma bola numa região onde era um vácuo e aí eles concluíram que realmente elas caem ao mesmo tempo. Bom, então o teorema da energia, após a dedução dele, a gente descobre que a velocidade, como eu falei, ela não depende da massa, mas sim da gravidade e da altura. Então velocidade é igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Essa é a formulazinha, tá? Essa fórmula é muito utilizada em concursos públicos, ok? Bom, e aí todas as informações eu tenho aqui, ficou fácil, né? Então vai ficar 2 vezes a gravidade que vale 10, vezes a altura que vale 5. Aqui já está tudo no sistema internacional, né? Metro por segundo e metro. E as respostas lá estão em metros por segundo. Então vai ficar a raiz quadrada de 100, que vale quanto? 10. Gabarito letra A. Então, a questãozinha super legal do teorema da energia. Esse teorema da energia, mais para frente eu vou fazer um vídeo explicando passo a passo da chegada dessa fórmula aqui, ok? Tá aqui nossa quarta questão. Uma partícula com carga elétrica igual a 3,2 microcoulombs e velocidade de 2 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo é lançada perpendicularmente a um campo magnético uniforme e sofre a ação de uma força magnética de intensidade igual a 1,6 vezes 10 ao quadrado newtons. Determine a intensidade do campo magnético em Tesla, no qual a partícula foi lançada, né? Esse em Tesla é a unidade padrão do sistema internacional para medida de campo magnético, tá? Então ele quer aqui na unidade padrão. O que acontece, né? Vamos dar uma recapitulada. Quando eu lanço uma partícula em um campo magnético, essa partícula ela vai fazer um movimento uniforme, tá? Mas o tipo de trajetória que será descrito, né, a gente sabe que o movimento vai ser uniforme, mas a trajetória dessa partícula ela vai depender do ângulo que eu estou lançando essa partícula no campo magnético, ok? Por exemplo, se eu lanço uma partícula paralela a um campo magnético, paralela, quando eu digo paralela, ela pode ser na mesma direção e no mesmo sentido, né? Ou na mesma direção em sentidos opostos, tá? Então, se eu lanço ela paralela ao campo magnético, pode ser assim, ó, velocidade aqui, campo magnético para lá. Ou pode ser assim, ó, campo magnético tá para cá e eu lanço ela para lá, tá? Se eu lanço ela paralelamente no campo magnético, ela descreve um movimento retilíneo uniforme, ok? Tranquilo. Se eu lanço essa partícula perpendicular ao campo magnético, né, o campo magnético está para cá e eu estou lançando ela aqui perpendicular. A trajetória que ela vai descrever será um círculo. Ele vai fazer um movimento circular uniforme. Tá? Então, de novo, se eu lanço ela paralela, movimento retilíneo uniforme. Se eu lanço a partícula perpendicular ao campo magnético, movimento circular uniforme. Agora, se eu lanço a partícula obliquamente ao campo magnético, o que é o oblíquo, né? O oblíquo é a combinação do paralelo com o perpendicular. Eu tenho o oblíquo. Se eu lanço ela obliquamente no campo magnético, ela vai fazer o movimento, o quê? O movimento de uma hélice, né? Uma hélice que a gente chama de hélice cilíndrica. Ela vai ficar girando, né? Como se fosse um cilindro indo para frente. Beleza? Então olha para cá. Se eu lanço ela paralelamente pode ser na mesma direção e mesmo sentido, ou na mesma direção em sentidos opostos, ok? Ela vai descrever um movimento retilíneo uniforme. Se eu lanço ela perpendicularmente ao campo magnético,
ela fará um movimento circular uniforme. E se eu lanço ela obliquamente, tá aqui, ó, ela vai fazer exatamente esse movimento aqui, tá vendo? Dessa hélice, né? Dessa hélice cilíndrica, ok? Então fica essa dica aí para você. Isso não foi objeto dessa questão, né? Mas isso aqui é só para a gente dar uma relembrada desse assunto aqui. Então vamos aqui à nossa questãozinha. O que precisa saber para resolver essa questão? Precisa saber do tipo de trajetória, professor, que o senhor acabou de falar? Não. Aquilo ali foi só um resuminho que a gente fez para refrescar a memória. É uma questão de aplicação direta da fórmula, ok? Qual a fórmula? A fórmula do campo magnético. Como é que é essa fórmula? Campo magnético é igual a força dividido pelo módulo da carga vezes a velocidade vezes o seno do ângulo de lançamento. Okay? Então essa é aquela nossa formulazinha clássica para calcularmos o campo magnético. Show de bola! Veja que as informações todas tem aqui, então é a aplicação realmente seca da fórmula, tá? Então vamos lá, tá? Vai ficar assim, ó, campo magnético é igual a força, ele me deu a força aqui, ó, 1,6 vezes 10 ao quadrado newtons, então eu coloco ali, dividido pelo módulo, né, pelo valor absoluto da carga, a carga vale quanto? 3,2 microcoulombs. Então, ó, 3,2, veja um detalhe curioso. Aqui ele fala do micro, você precisa conhecer esse prefixo. O prefixo micro significa 10 elevado a menos 6, ok? Memoriza isso. Apareceu aquele mizinho ali, micro, 10 elevado a menos 6. Então, vezes 10 elevado a menos 6, o quê? Coulombs, que é a unidade. Estou trabalhando tudo aqui, ó, no sistema internacional, né? Unidades padrões do sistema internacional, tá? Ele me deu a força em newtons e aqui está me dando em coulombs. Ok. Vezes a velocidade. Qual é a velocidade? 2 vezes 10 a quarta metros por segundo. Aqui também está no sistema internacional, não vou precisar alterar isso. Vou colocar ali 2 vezes 10 a quarta, vezes o seno do ângulo de lançamento. Olha só, ele não lançou no ângulo de 90 graus? Então eu tenho que fazer ali vezes o seno de 90 graus. Qual é o seno de 90, professor? Lembra do círculo trigonométrico, né? Vamos lá. Está aqui. Para achar o seno de 90, ele já está no eixo dos senos. Percebeu? Então o valor do seno de 90 é o valor do raio do círculo trigonométrico, que vale 1, ok? Então, voltando à nossa questão, eu teria que colocar aqui no final vezes 1. Não preciso nem colocar, porque não vai alterar aqui o meu resultado, tá? Então, vou desprezar aqui. Por quê? Porque eu sei que multiplicar por 1 não altera em nada. E agora, vamos fazer essa conta, ok? Vamos lá. 1,6 vezes 10 ao quadrado, ok? Eu posso tirar esse módulo, né? Porque esse módulo aqui, caso um valor fosse negativo, ele iria virar positivo. Tá? Então, vou tirar esse módulo. Como é que eu faço essa conta, professor, aqui de baixo? Eu sou meio... tenho algumas dúvidas nisso aqui. Olha para cá. É muito simples. Eu vou multiplicar os números, depois eu multiplico as potências de 10, usando a regrinha de multiplicação de potência de mesma base, tá? Então, 3,2 vezes 2, 6,4. E agora, ó, 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a 4, você lembra lá da tia, né, da escola, lembra? A tia falava assim, ó, multiplicação de potências de mesma base. Você repete as bases e repete a base e soma os expoentes. Então vai ficar menos 6 mais 4, ok? Que vai dar menos 2, ok? Tranquilo. E agora, professor, o que eu faço? Como é que eu resolvo isso aqui? Tá, vamos lá, com calma. Olha para cá. Aqui eu tenho uma divisão de potências de mesma base. E a regrinha? Repete a base e subtrai os expoentes. Sempre o de cima menos o de baixo. O de cima menos o de baixo. Beleza. Então vai ficar assim, ó, o de cima, que é 2, menos o de baixo, que é menos 2. Então vai ficar menos 2. Então, o que eu fiz? Joguei esse cara lá para cima. Fazendo essa conta aqui vai dar 4, né? Então vai ficar 1,6 vezes 10 a 4 dividido por 6,4. Olha para cá agora. 1,6 dividido por 6,4. Esse cara aqui de baixo, ele é 4 vezes o de cima. Percebeu? 1,6, 1,6, 3,2. 3,2 mais 3,2, 6,4. Percebeu que eu poderia cortar aqui por 1,6 e cortar aqui por 1,6 e ia dar 1/4. E 1/4 é a mesma coisa que 0,25. Então, o meu campo magnético vale 0,5 vezes 10 elevado a 4, que Tesla, que é a unidade padrão que o sistema internacional adotou para a unidade de campo magnético. Beleza? Aí, professor, não tem alternativa lá para marcar.
Ele está querendo saber se você sabe andar com essa vírgula, meu amigo. O que você precisa saber aqui dessa questão? Que se você pode andar com essa vírgula à vontade, para a esquerda ou para a direita. Se eu ando para a esquerda, cada casinha dessa que eu ando, eu aumento um número aqui. Então eu poderia colocar a vírgula aqui, ó, e colocar 5. Poderia andar mais um e colocar 6 e assim por diante. Poderia andar eternamente para lá. Da mesma maneira que eu poderia andar para cá, para a direita. Cada vez que eu ando uma casa com a direita, para a direita, eu diminuo uma unidade aqui na potência de 10. Então eu poderia pegar essa vírgula e passar para cá. Viu? Andei uma casa, diminui uma aqui. Essa opção tem ali, olha para lá. Gabarito letra B. Né? Então no finalzinho ainda testou se você sabe andar com a vírgula aqui, né? Nas nossas potênciazinhas de 10. Tá tranquilo para você? Essa foi a nossa questão número 4. Vamos à próxima. Um adolescente de 12 anos, percebendo alterações em sua voz, comunicou à mãe a situação observada com certa regularidade. Show de bola. Em determinados momentos apresentava um tom de voz fina, em outros momentos um tom de voz grossa. A questão relatada pelo adolescente refere-se a uma qualidade do som denominada, aqui a gente precisa saber um pouquinho de acústica, coisa que sempre cai na provinha da EAR, tá? Isso sempre vem caindo, é bastante frequente questões de acústica na prova da EAR. Vamos fazer um breve resumo, vamos dar uma recapitulada nessa questão de voz fina e voz grossa. Que qualidade do som que é essa? Bom, vou falar de 3 aqui, tá? Para a gente relembrar dessas 3 e aí a gente define qual vai ser o nosso gabarito. Primeira coisa é a intensidade. O que é intensidade, né? A gente chama de volume, né? Imagina quando você está na sua casa, você liga o aparelho de som. Você aumenta o volume e você diminui o volume. Ali, a gente não está, teoricamente, mexendo exatamente, né, nessa coisa que a gente chama de volume. A gente está mexendo na intensidade. O som está ficando muito intenso, o som está ficando pouco intenso, tá? E a intensidade, quando a gente mexe na intensidade, a gente interfere em que qualidade do som? Na amplitude. O que é amplitude? Se você lembrar um pouquinho lá de acústica, né, de ondas, você vai ver que amplitude é a distância de quê? Da crista da onda até o eixo de propagação dessa onda. Essa distância é chamada de amplitude. E quando você altera essa distância para mais ou para menos, você está mexendo no que a gente chama de volume, mas que na verdade seria a nossa intensidade. O som está ficando muito intenso, está ficando pouco intenso, tá? Eu falo justamente essa linguagem que a gente usa aqui, né, que é o volume, para a gente não confundir com a altura. A gente confunde isso. A gente chama de altura. O som está muito alto, o som está muito baixo. Isso está errado. A altura não tem a ver com a intensidade e nem com a amplitude. A altura, ela tem a ver com som grave e som agudo. O som mais grosso, o som mais fino, né? O som que puxa, por exemplo, para a voz masculina, os homens eles têm a voz que são mais graves e as mulheres têm a voz que é um pouco mais aguda. Percebeu? Então, essa qualidade a gente chama de altura. Então, não confunda altura com intensidade, ok? Quando você está aumentando o volume, pô, o som está ficando alto, não. O som está ficando muito intenso ou pouco intenso. Estou mexendo na amplitude. A altura, ela mexe com essa questão do grave e do agudo, da voz fina e da voz grossa. E o que altera isso? É a nossa frequência. O que é a frequência? A quantidade de ciclos por segundo que a nossa onda está se propagando ali. Tá? Então, como isso aqui é um resumo, vamos falar só sobre mais um aqui, que também é bem comum aparecer em prova, que é o timbre. O timbre já caiu algumas vezes na prova da EAR, né? O timbre tem a ver com aquela nossa capacidade de distinguir os tipos de instrumentos diferentes. Por exemplo, se você está numa sala escura e você ouve o som de um violino e depois você ouve o som de um violão, você consegue distinguir qual é o violino e qual é o violão, né? Então, justamente a qualidade de som que determina isso é o que a gente chama de timbre. Ok? Então isso aqui é um breve resumo. Como ele estava falando aqui de voz fina e voz grossa, ele está falando do grave e do agudo, da voz masculina e da voz feminina, daquela troca de voz, né? Quando o garoto é adolescente e vai virando homem, né? Ele tem a voz um pouco mais fina e a voz fica um pouco mais grossa, né? Então é basicamente isso, tá? Então, o meu gabarito aqui é altura, beleza? Letra A. Esse é o gabarito da questão número 5. Vamos para a nossa última questão desse primeiro módulo, questão número 6. Quanto à facilidade de imantação, podemos afirmar que
Substâncias, pontinho, pontinho, são aquelas cujos ímãs elementares se orientam em sentido contrário ao vetor indução magnética, sendo, portanto, repelidas pelo ímã que criou o campo magnético. O termo que preenche corretamente a lacuna é, bom, uma questão que envolve que conteúdo? Magnetismo, tá? Envolve o conteúdo magnetismo. O que a gente vai relembrar sobre magnetismo, né? Vamos lembrar alguma coisa muito interessante, né? Nós temos basicamente 3 tipos de situações mais frequentes, que são as diamagnéticas, as paramagnéticas e as ferromagnéticas. A gente vai entender o que significa cada uma dessas. Existem algumas substâncias que são levemente repelidas pelos ímãs. Existe isso, professor? Sim. Né? É muito difícil de medir, a gente só consegue medir isso realmente no laboratório. Você em casa com um ímã e com uma substância dessas que eu vou falar já já, você não vai perceber essa repulsão, porque elas são levemente repelidas. As substâncias que são levemente repelidas são chamados de diamagnéticos, ok? Então são levemente repelidos pelos ímãs. Exemplo de substâncias que são diamagnéticas: bismuto, cobre, prata e chumbo, ok? Então diamagnético são levemente repelidos pelos ímãs. Nós temos também os paramagnéticos, que são fracamente atraídos pelos ímãs, tá? São levemente atraídos pelos ímãs. Quais são as substâncias paramagnéticas que os ímãs atraem, mas não atraem muito? Alumínio, magnésio e sulfato de cobre, ok? Ah, mas eu coloco o ímã lá perto do alumínio, professor, e o ímã cai, ele não gruda no alumínio. Lógico, porque ele é levemente atraído. Você não consegue perceber isso assim em casa. Realmente no laboratório a gente consegue medir isso aqui, tá? E existem aquelas que são fortemente atraídas pelos ímãs, que são as ferromagnéticas, né? São fortemente atraídos pelos ímãs. Exemplo, ferro, cobalto e níquel, tá? Então, se você pegar uma moeda, né? Geralmente as moedas no Brasil, elas têm na composição química um níquel. As moedas, elas grudam nos ímãs, né? O ferro também, né? O clássico. E o cobalto também. Como aqui ele fala o seguinte, ó. Ele quer a substância cujos ímãs elementares se orientam em sentido contrário ao vetor indução magnética. Conclusão, elas são levemente repelidas. Então ele está se referindo a esse nosso primeiro caso aqui, que são as substâncias que têm a característica de serem diamagnéticas, né? Então são os diamagnéticos. Gabarito aí, letra A. Ok? Então é isso. Olha a carinha de sorriso. Olha a felicidade que você está. Resolvemos várias questões e fizemos vários mini resumos. Essa é a minha intenção aqui no canal Pra Vencer. Se você não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição, deixe o seu like e vou te dizer uma coisa, deixe um comentário aqui embaixo, ok? Deixe um comentário se tem alguma prova que você queira que eu resolva para você. Ô, professor, eu quero que resolva, sei lá, a prova da AFA, a prova da SpaceX. A gente vai aos poucos colocando esses vídeos aí, fazendo mini resumos e de maneira que você consiga alcançar o seu sucesso, ok? Muito obrigado, assista na sequência aí a resolução da prova da EARC, que já deve estar aparecendo aqui na tela para você. Ó, um super beijo e até a próxima!